Convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. O título da exposição: As boas novas de grande alegria, nasceu o Salvador. Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, nós agradecemos por essa obra redentora, obra de salvação, antes dos tempos. O Senhor já tinha um plano traçado para redimir o homem nascido pecador. E nós, como tais pecadores, não tínhamos qualquer possibilidade, não tínhamos qualquer ação possível para restaurar a comunhão com o Criador. Mas o seu plano, a sua vontade, o seu propósito, já estava pré-determinado antes dos tempos. Enviou seu Filho para nos redimir, para nos livrar da morte e para nos livrar do pecado. Por isso, damos todo louvor e toda glória a Cristo, o nosso Salvador. Amém. É impossível, queridos, é impossível falar do Evangelho sem tocar no assunto salvação. O Evangelho é precisamente isto, as boas novas de salvação, as boas notícias de nosso Salvador e Senhor Cristo Jesus. Então, desde o nascimento, não vou entrar no mérito do dia específico, mas desde o seu nascimento, no dia do Natal, proclamamos Jesus como Salvador, como Cristo, como Senhor das nossas vidas. Os seguidores de Jesus têm, então, reconhecido Ele como nosso Senhor e Salvador. Eu quero expor aqui 4 verdades cristãs que resultam dessas boas novas de salvação do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Primeiro, eu quero abordar a questão da essência. O que de fato é o Evangelho? Segundo aspecto que eu vou tratar é a sua origem, de onde provém. O terceiro aspecto, o seu fundamento, a base. E por último, a nossa união com o nosso Salvador, a nossa inserção no corpo universal e também no corpo local, a igreja. Então vamos para o primeiro aspecto, a essência da salvação. Nós precisamos juntar aqui as 3 verdades que afirmam que Deus nos salvou, nos chamou com uma santa vocação e trouxe vida e imortalidade. Nós precisamos juntar essas 3 verdades para que nós possamos entender a essência da salvação. O Deus que nos salvou e também o que, ao mesmo tempo, chamou-nos com santa vocação, ou seja, nos chamou para sermos santos. O chamamento cristão é uma vocação santa. Quando Deus chama alguém, Ele chama para si.
Ele separa para si, mas também os chama em santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, diz assim: Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação, em santidade. Também Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, porque todos somos chamados para ser santos, chamados para viver como povo santo de Deus, separados para Ele. Então, esse Deus que nos chamou, Ele nos chamou para viver para Ele, para a glória dEle. Nos chamou para ser santos, separados para Ele. Então, salvação é um termo majestoso, que evidencia todo o amplo propósito de Deus para nós, pelo qual Ele nos justifica, Ele nos santifica e glorifica o seu povo. Primeiramente, perdoando as nossas ofensas, aceitando-nos como justos, a nos olhar através de Cristo. Ele não olha mais apenas para o nosso corpo físico. Ele olha-nos pela lente de Cristo, a todo aquele que se arrependeu e creu nele como seu Senhor. Depois transformando-nos progressivamente pelo seu Espírito, pela agência do Espírito em nós, para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, até que finalmente nos tornemos como Ele, com novos corpos e um novo mundo para todo sempre. Mas estamos aqui. Enquanto estamos aqui, devemos viver em santidade, devemos viver como Ele nos chama a viver. Não devemos minimizar tão grande salvação a qual nós temos, a qual acabamos de cantar. O segundo aspecto, a origem da salvação. De onde provém então grande salvação? Vou usar as palavras de Paulo e convido você a abrir na sua Bíblia. Se não está grifado, grife, anote. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É uma determinação de Deus, dessa graça de Deus, que nos foi dada por Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, para não pairar qualquer dúvida sobre a verdade de que a predestinação e a eleição por Deus pertence à eternidade e não o tempo, Paulo faz uso de um particípio aurístico aqui, para indicar que de fato foi Deus, doteizan do grego, desde toda a eternidade em Cristo. Para não pairar dúvida nenhuma. O que Deus deu foi a sua própria determinação. O próprio texto diz isso. Determinação e graça que vem de Deus, que vem do alto. Ou a determinação ou o propósito por nós foi dado a sua graça. A sua determinação de dar essa salvação não é arbitrária, mas sim é fundamentada na graça, no favor imerecido. A fonte de salvação não são as nossas próprias obras, como o texto diz, visto que Deus nos deu a sua própria determinação de graça, em Cristo. Antes, para que nós praticássemos as boas obras, antes mesmo do nosso nascimento, antes do que nós podíamos ter feito, antes mesmo da história,
antes do tempo, mas na eternidade. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 9, versículos de 8 a 16. Romanos, capítulo 9, versículos 8 a 16. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, repito, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É isso. É isso, queridos. É aqui que nós vemos, de fato, essa obra. A origem da salvação é o próprio Deus e a sua misericórdia. Não tem nada a ver com você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Já que nós estamos na época onde nós pensamos e lembramos de presentes, qual presente você gostaria de ganhar hoje? Ou mais preciso, ou literalmente, no dia 25, à meia-noite. O que você gostaria de ganhar? Pense em algo. Pensou? Mesmo que você acredite ou ache ou pense que é o melhor presente, você já ganhou o melhor presente. Você já se arrependeu? Você crê no Senhor Jesus como seu Senhor? Então está aí o seu melhor presente. Se dia 25, à meia-noite, você não ganhar nada, fala: já ganhei tudo, porque eu tenho a Cristo. Você não precisa de um presente para se sentir feliz ou satisfeito. Você tem o maior presente, Cristo Jesus. A salvação é o maior presente que você poderia ter. Eu, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, não vamos poder dar um presente desse tipo. Não podemos, não conseguimos, por mais que possamos nos esforçar. É dádiva de Deus. É a graça. Terceiro ponto dessa exposição, o fundamento da salvação, dessas boas novas. A nossa salvação tem um firme fundamento na obra histórica efetuada por Jesus Cristo no seu nascimento. Por isso nós temos sim que celebrar o Natal. Bem provável que estamos errando na data, mas não estamos errando em celebrar. Porque, conquanto a graça de Deus nos tenha sido dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, ela foi manifesta em nós no tempo, pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele, só o próprio Deus poderia pagar a nossa dívida. Ou seja, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo é fundamental para a nossa salvação. Então, os dois estágios divinos foram em e através de Jesus Cristo. Em
e através. A dádiva eterna e secreta, nós não sabemos. Mas a manifestação foi histórica e pública. Ele viveu entre nós, morreu e voltará. Então, por que é necessária a divindade de Jesus? Por que precisávamos de um pagamento santo, de um Deus santo? Primeiro, só alguém que fosse Deus infinito poderia assumir toda a dívida de todos os nossos pecados, para todos aqueles que crescem nele. Nenhuma criatura finita seria capaz de pagar, de cumprir tal requisito. Estaríamos sobre a ira de Deus. Segundo aspecto, a salvação vem do Senhor, Jonas 2,9. Toda mensagem, em toda a Escritura, é moldada para mostrar que nenhum ser humano é capaz de obter a sua própria salvação, mas só Deus pode salvar. Só Deus, por meio de Cristo Jesus, pode nos salvar. E o terceiro aspecto, só alguém que fosse verdadeira e plenamente Deus poderia ser o nosso mediador. 1 Timóteo 2,5. Tanto para levar-nos de volta a Deus, como também para revelar Deus de maneira plena a nós. Então, o que então Cristo realizou? Primeiro, ele destruiu a morte. Segundo, trouxe luz à vida, à imortalidade, mediante o Evangelho. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, em primeiro lugar, Cristo destruiu a morte, como eu disse. E de fato, a palavra que bem sintetiza aqui essa condição humana é o pecado. O resultado do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Esse salário do pecado é horrível, porque ele é a punição para o pecado. É o resultado final com a morte. E assim para cada uma das formas que a morte assume. A Escritura fala de 3 sentidos. Primeiro, a morte física. A alma é separada do corpo. Outro aspecto, a morte espiritual. A alma é separada de Deus. E terceiro, a morte eterna. A alma e o corpo são separados para todo sempre do seu Deus e Criador. Todas as 3 mortes são devidas ao pecado. E esse é o grande mal. São a sua terrível, porém justa recompensa. Mas Jesus destruiu a morte. Então, segundo lugar, Cristo trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Essa é a contrapartida positiva da obra de redenção. Foi por meio da sua morte e ressurreição que Cristo destruiu a morte. E é através do Evangelho que ele agora revela o que fez. E oferece ao homem vida, imortalidade, a todo aquele que crê, a todo aquele que se arrepende. E aí, diante disso, nós vamos para o último aspecto dessas boas novas do Evangelho da salvação. A união com Cristo na salvação. A nossa união com Cristo é uma expressão usada para resumir as diversas relações
distintas entre crente e Cristo, entre eu, você e o nosso Salvador, por meio das quais nós recebemos os benefícios de tão grande salvação. O início da salvação é a eleição, é o chamado do crente. E a consumação é a glorificação em Cristo. E dois aspectos dessa união aqui. O primeiro, a união objetiva, a nossa união com Cristo na eternidade. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então todas as bênçãos espirituais que temos são nossas em Cristo. É por conta dessa união que temos em Cristo. A união com Cristo é a condição necessária para que nós possamos participar dos benefícios da salvação. E aí eu convido você a ir no versículo 11 desse mesmo capítulo de Efésios. Nele somos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, por se tratar de uma união eterna, ela jamais será rompida. Jamais. Jamais você vai escapar da mão de Deus. Jamais você será deixado para trás. E também a nossa união subjetiva é a nossa união com Cristo realizada na vida, no nosso tempo. No tempo que Ele nos abre a mente e o coração para essa verdade. Então essa realização temporal em nossa união com Cristo começa quando Ele nos desperta. Quando Ele abre a nossa mente e o nosso coração. Antes da salvação, do ponto de vista temporal, estávamos perdidos, separados de Cristo, alienados dele, sendo objetos da ira e da condenação de Deus. Mas nesse ponto nós não podemos confundir a nossa situação na visão de Deus e na nossa visão temporal. Ele é atemporal. Ele sabia o segundo, o milésimo de segundo do dia da sua conversão. Então, no decorrer da história, cada elemento da salvação acontece no contexto dessa união nossa com Cristo, o nosso Salvador. Nossa regeneração está em Cristo. Nosso grande presente. Quem está em Cristo é nova criatura. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Está aí a boa notícia para nós. Amar é que nós não temos qualquer possibilidade de salvação. A boa é que em Cristo, nele sim, quem confia nele de todo o seu coração, obtém a salvação não por aquilo que você faz, não pelas suas obras, não pela sua bondade, não pelo seu carisma, mas por conta da graça, da determinação de graça de Deus. Antes dos tempos, mas que se revela no tempo. E isso nos faz ansiosamente aguardar. Maranata, vem Senhor Jesus. Conclusão dessa exposição.
A salvação que nos é oferecida pelo Evangelho, da qual nos apropriamos em Cristo Jesus, caracteriza-se por uma vida nova, transformada, santa. A origem dessa salvação é o propósito eterno de Deus. O fundamento é o aparecimento histórico, real, vivo e verdadeiro do nosso Senhor e Salvador, que nasceu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e voltará. E toda dádiva que vem do alto está a nossa união com Cristo. O início da salvação, a eleição do crente. E a consumação é a glorificação, onde desfrutaremos por toda a eternidade de tão grande salvação. Cristo nasceu, morreu, viveu entre nós, ressuscitou e voltará. Vivo está.